Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa classe. Iremos começar às 21 horas, vamos ser pontualmente, aproveitando que tivemos pessoas que foram também pontuais. Vamos honrar com vocês. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Ana Paula. Vou começar aqui minha apresentação para vocês. Então, vamos lá. Sejam bem-vindos novamente. Eu me chamo Ana Paula Silva e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o poder dos óleos essenciais. Sejam todos muito bem-vindos. E aqui, esta é a minha família, né? Então, quem sou eu? Eu sou serva do Deus Altíssimo, sou esposa, sou mãe, sou formada em administração, sou profissional no marketing de relacionamento. Aqui sou eu, esse daqui é Robson, meu marido, esse daqui é o meu primogênito, Gustavo, que já é casado com a Débora, me deu um netinho, Álvaro José, vovó é apaixonada, peça com a fofa de fofó. Essa daqui é minha sogra, que mora com a gente. Esse daqui é o meu recheio do bolo, Gabriel, meu do meio, e essa daqui é a minha princesinha, Isabela. Então, eu conheci os óleos essenciais através de uma irmã lá da igreja. Ela estava com um stand, fazendo uma exposição no evento da nossa igreja. E Isabela, minha caçulinha, ela tem alergia à picada de inseto. E toda vez que uma muriçoca, uma formiguinha picava ela, ali ela já começava a coçar, e daquela coceira virava uma feridinha, e depois ficava uma manchinha na perna dela. E aí eu, Jesus amado, tu me deste 2 meninos e uma menina. A menina veio justamente com alergia à picada de inseto. Meu Deus, minha filha vai andar com a perninha toda manchada. E aí foi quando eu conheci o óleo essencial da Doterra, o lavanda, mas na frente eu vou falar um pouquinho dele para vocês. Mas o que eu posso adiantar é que, desde quando eu comecei a usar, logo de imediato a coceira parava e não progredia aquela feridinha. Então, aquilo para mim foi fantástico. Isso foi no ano de 2020, antes da pandemia. Ali, lá pelo dia 8 de março. A pandemia ela estourou no dia 16, uma semana antes. Graças a Deus eu conheci um óleo essencial de lavanda, que foi o que eu comecei a usar com ela, e hoje a perninha dela é toda limpinha, mas é um óleo que não sai da minha bolsa, porque ele é um socorro bem presente, certo? Então, o que são os óleos essenciais? Por que que eu comecei a usar os óleos essenciais? Os óleos essenciais, ele é um mecanismo de defesa natural das plantas e células, que oferece uma série de propriedades benéficas. São extrato puro das plantas encontrados em semente, casca, caule, raízes e flores, altamente concentrados, de 50 a 70 vezes mais potente do que as ervas, ótimas soluções naturais para o seu lar e bem-estar. Então, esse que vocês estão vendo aqui é o hortelã-pimenta, o famoso peppermint. Todo mundo que conhece a Doterra, muito provavelmente começou por ele, ou conhece a Doterra pelo peppermint, hortelã-pimenta, ou pelo lavanda, ou pelo lemo, ou os três juntos, porque a gente tem um kitzinho pequeno que vem esses três, então tem muitas pessoas que fazem a opção de aderir esses três. E o hortelã-pimenta, ele vai servir para quê? Para quem tem dor de cabeça, enxaqueca, problema de rinite, sinusite, má digestão, refluxo, às vezes come, fica com a barriga um pouquinho inchada. Então, esse óleo essencial, ele vai ajudar tudo isso. Aí vocês dizem, nossa, Ana Paula, tudo isso, um óleo essencial, sim. Por quê? Porque ele contém centenas de compostos, que é o que eu vou falar um pouquinho mais lá na frente. Então, o que é o óleo essencial?
Aqui, como vocês estão vendo, vou dar um zoom aqui para ficar melhor. Aqui é uma folhinha do hortelã-pimenta, né? Então, quando a gente amassa essa folhinha, espreme ela, a gente sente o cheiro do hortelã, certo? Aquilo dali nada mais é do que essas bolsinhas aqui, ó, de óleo do hortelã que a gente sente. E por que que a planta ela vai soltar essas bolsas, esse óleo essencial? É justamente o mecanismo de defesa natural da planta, que Deus ele criou as plantas para se autoproteger. Então, a própria planta ela se protege contra ameaça de sol, chuva, calor, vírus, fungo, e aí ela solta justamente esse sistema imunológico dela. Então, quando Deus também criou a gente, ele já criou pensando em tudo. Ele colocou Adão e Eva onde foi? No Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden, cheio de plantas, se nós vivêssemos lá, nós não precisaríamos estar usando remédio. Por quê? Porque nós estaríamos o tempo todo inalando os óleos essenciais que as plantas estão o tempo todo soltando para estarem se protegendo. Mas, enfim, aconteceu o que aconteceu, depois veio a Revolução Industrial e veio a indústria farmacêutica e nós fomos acostumados a usar o quê? Remédios. Então, os óleos essenciais, eles são milenares, eles existem já há muito tempo, né? E quando a indústria farmacêutica chegou, aonde é que ela foi pegar alguns compostos? Nas plantas. Então, o que a indústria farmacêutica faz? Ela tira apenas um composto da planta e faz um remédio. Por isso que um remédio para dor de cabeça, ele vai servir só para dor de cabeça. E ela enche com preenchimento, com sintético, com um monte de coisa que só vai fazer mal para o nosso organismo. E aí, o óleo essencial, ele contém aqui. Por que usar os óleos essenciais para o seu bem-estar? Porque eles são 100% naturais, sem nenhum sintético, sem nenhum aditivo, é acessível, centavos por gota. Então, se a gente pegar uma gota do lavanda, ele vai sair por menos de R$1. O lavanda, ele é ansiolítico natural. Então, para quem tem dificuldades para dormir, basta inalar uma gotinha desse óleo essencial, que ele já vai te trazendo a calma, ele já vai te trazendo ali para te desconectar da situação, do mundo, e você conseguir dormir. Ele foi o óleo essencial que eu usei na minha filha para alergia de picada de inseto, né? Então, olha só, presta atenção. Para sono, para ansiedade, para pressão alta, para alergia à picada de inseto, para corte, para queimadura. Então, assim, o óleo essencial, ele é versátil, ele serve para várias situações que é onde ele vai ser super acessível, certo? Então, o óleo essencial de lavanda, ele é um calmante natural, tanto para a nossa pele, quanto para as nossas emoções. Então, por que que eles são eficazes? Como eu estava falando para vocês, porque contém centenas de diferentes compostos e propriedades, oferecendo habilidades complexas e versáteis. Protegem naturalmente e atuam no nível celular, reduzindo impurezas e ameaças no interior e no exterior das nossas células. Então, quando a gente faz a inalação de óleo essencial, ou a gente passa ele na nossa pele, ou a gente faz a ingestão, o que, Ana Paula, a gente pode ingerir o óleo essencial da doTERRA, está aprovado, pode ingerir. Com muita cautela, a gente faz o uso de ingestão do óleo essencial. Então, quando a gente faz o uso de uma dessas três formas, o nosso corpo ele começa a absorver de imediatamente. Se for inalatório, ele vai direto para o nosso sistema emocional. No uso tópico, a própria pele começa a absorver, levando para a corrente sanguínea. Se a gente toma uma gotinha sublingual, ele também vai direto para a corrente sanguínea e ele vai proteger as células do nosso corpo contra essas ameaças. O melaleuca, ele é excelente, ele possui mais de 90 diferentes compostos, ele tem infinitas aplicabilidades, né? Ele é excelente para o uso na pele, para quem tem caspa, piolho é piolho. A minha menina, o ano passado, ela pegou piolho no colégio e eu tratei ela com o quê? Com melaleuca. Como era que eu fazia? Pingava uma gotinha do melaleuca junto com o shampoo dela e lavava o cabelinho dela.
E aí, depois do banho, eu passava ali o pente fino, e aí os piolinhos já iam caindo. Eu sei que com menos de uma semana eu acabei uma fazendinha que tinha na cabeça dela, que se eu fosse usar um remédio, ele só ia trazer o quê? Mataria os bichinhos? Mataria. Porém, ia trazer um monte de efeito colateral para minha filha. E o melaleuca não traz nenhum efeito colateral. E outra coisa, se tiver algum problema no nosso sistema, ele vai justamente lá onde tem esse problema e resolve o nosso problema. Então, o melaleuca para afta na boca, para garganta inflamada, para fungo na unha, para candidíase, para sapinho, para conjuntivite. Ana Paula, para conjuntivite vai passar no olho? Não, a gente vai passar aqui próximo ao olho, com muito cuidado para não deixar pegar no olho, porque óleo essencial não pode colocar no olho, no ouvido e no nariz, certo? Então a gente precisa ter cautela. Ah, e se porventura acontecer de cair no meu olho, o que é que eu vou fazer? A gente vai passar o quê? Óleo de coco. O óleo de coco, ele vai ajudar a diminuir essa sensação de queimação, certo? Então, o melaleuca, ele é maravilhoso. E como usar os óleos essenciais? Os óleos essenciais, a gente usa eles de 3 formas, como eu falei para vocês. Aromático, tanto a gente pode pegar um frasco, fazer a inalação pelo frasco, como a gente pode pegar uma canequinha com água morna, pinga uma gota ali e faz a infusão do óleo essencial. Ana, desculpa, eu não sei se você está vendo e se pode tirar dúvida. A Keila Cristina levantou a mão. Não sei se você está vendo aí, está conseguindo ver quem está levantando a mão? Vai tirar dúvida no final? Eu tiro no final. Tá. Tá bom? Vai anotando, Keila, aí tuas dúvidas, que no final a gente tira, tá bom? Que aí eu já apresento, aí no final fica só para tirar as dúvidas. Anota, pelo amor de Deus, não vai ficar sem anotar, não vai sair daqui dessa apresentação com dúvida. Bora lá. E aí, a gente pode inalar no frasco, pode fazer uma infusão ali para sentir o óleo essencial. A gente pode colocar no difusor também, então esse é o modo aromático. O modo tópico, no próximo slide eu vou apresentar para vocês aonde é que a gente pode passar no modo tópico. O modo ingestão, que é tomando. A gente pode colocar numa garrafinha com água para tomar. A gente pode colocar numa cápsula vegetal vazia para fazer a ingestão. A gente pode colocar no mel para diminuir o sabor, a sensação de sabor dele. A gente pode colocar também, por exemplo, vai fazer um chocolate quente. Chocolate quente combina com o quê? Com canela. Então, a gente pega um óleo essencial, uma gotinha do óleo essencial de canela e pinga dentro de 1 litro de chocolate quente. Dá um sabor maravilhoso. Esses dias aqui em casa, eu fiz um mingau de milho e coloquei uma gota do óleo essencial de canela. Gente, vocês não têm noção do sabor maravilhoso que deu. Farofa, eu sou a rainha da farofa, todo mundo ama minha farofa. E aí, o que é que eu faço? Na hora que eu tô fritando ali a cebola, já quando ela tá bem douradinha, eu coloco uma gotinha do óleo essencial de orégano, para o quê? Meio quilo a 800 gramas de farinha, uma gota. Só uma gota, Ana Paula, vai resolver uma gota, porque ele é altamente potente. Gente, vocês não têm noção do sabor que dá na farofa, né? Então, a gente pode fazer a ingestão usando desta forma. E aqui eu vou falar um pouquinho para vocês do Brief. O Brief, ele é um mix de óleos essenciais que ele contém outros óleos essenciais, como, por exemplo, o Peppermint, que foi o primeiro que eu falei para vocês, que é para a parte respiratória também. Então, contém o Peppermint, contém o Melaleuca, contém o Ravinsara. Mas por que a Ana Paula contém esses óleos essenciais dentro de um óleo? Né? Qual é a função? Porque quando a gente tem um mix, e esse mix, detalhe, ele é exclusivo da Doterra. Nenhuma outra empresa pode copiar os nossos mix. Por quê? Porque eles são patenteados. Então, os nossos mix, nossos óleos essenciais, todos são estudados em laboratórios, são cientificamente comprovados a eficácia deles. Na nossa empresa, nós temos o Dr. Hill, que ele é um médico que ele trabalha dentro do laboratório da Doterra, ele é um dos sócios fundadores, e ele faz esse estudo de campo. Então, o Brief, para a parte respiratória, não tem igual. Para quem sofre de asma, para quem tem apneia do sono, para quem tem
sinusite, rinite, certo? Ele é excelente. O Deep Blue, que é esse daqui, ele também é um outro mix que contém outros óleos essenciais, que ele vai ajudar o quê? Na parte de dor. Então, para quem tem reumatismo, fibromialgia, dor nas articulações, dor muscular, para pré-treino, para pós-treino, ele é excelente. O Lemon é o nosso detox natural, certo? Então, como é que eu uso o Lemon? E eu super recomendo para a parte digestiva. Ao acordar, você pega uma água morna e pinga 3 gotinhas do óleo essencial de Lemon e toma ele em jejum. Gente, ele é excelente. Para a questão da retenção de líquido, para a questão mesmo de digestão, para quem tem aquele pigarro matinal, né? Tem a pessoa que acorda e fica... Toma o Lemon de manhã, que você vai ver que isso daí, ó, vai eliminar da sua vida. Certo? Aí, detalhe, o Lemon, lavanda e o peppermint, eles são o anti-histamínico da doTERRA, certo? Então, é um antialérgico da doTERRA. Então, as áreas que a gente pode usar de forma tópica, no topo da cabeça, certo? Bem aqui a gente tem, colocando o dedinho aqui na orelha, pegando bem aqui no meio, a gente encontra o centro da nossa cabeça, que é conhecido como ponto GV20. A gente pode usar aqui para quê? Para trabalhar a parte neurológica. Então, para quem tem TEA, para quem tem TDAH, para quem tem Alzheimer, para quem tem Parkinson, para quem está com enxaqueca, você pode pingar o óleo essencial de frankincense, mais o de copaíba aqui no ponto GV20, excelente resultado. A gente pode usar nas têmporas, para que, Ana Paula, que eu vou passar na têmpora? Tá com dor de cabeça? Pinga uma gotinha aqui, ó, e aí você vem aqui, ó, passa. Ana Paula, eu passei a vida todinha tomando remédio e isso não passa minha dor de cabeça. Tu acha que se eu pingar uma gota aqui e passar, eu não acho nada, minha filha. Vai lá e passa que tu vai ver que vai resolver. Se não resolver, a gente conversa, porque é muito difícil não passar uma dor de cabeça. Somente passando aqui, ó, e inalando. O problema é que nós fomos doutrinados a ingerir o remédio. O óleo essencial a gente não precisa ingerir. Se a gente passar e cheirar, ó, resultado muito bom. Na garganta, eu tô com dor de garganta, tô com a garganta inflamada, né? Pode passar na garganta, a gente pode passar aqui na região da nuca, a gente pode passar na região do pulso, né? No peito, por exemplo, tá com ansiedade, tá com o coração palpitando, pega o balance, eu coloquei aqui o balance, vocês sabem, né? Que é para equilibrar as emoções, que a gente fica um pouquinho nervosa quando a gente vê vocês por aqui. E aí cheira um pouquinho do balance, pega o balance, passa aqui no peito, ó, ele vai acalmando a gente. Então, pode passar no peito, pode passar no estômago. Para quem é no estômago? Tá com dor de barriga? Tá com refluxo? Tá com cólica menstrual? Pode passar aqui o Zengeste, o lemongrass também, ele é maravilhoso para essa parte digestiva. Deu uma infecção intestinal? Pode passar o melaleuca, que ele vai resolver também. Nas mãos, na hora de inalar. E onde tiver dor, eu tô com dor no braço, pode passar? Pode, na perna, pode passar, e na sola dos pés, porque tem os pontos reflexivos, e também na coluna, né? Então, quando a Isabela tá com febre, o que eu faço? Eu faço uma misturinha de óleos essenciais e passo na altura da coluna, no peito, já passo na garganta, porque pode ser alguma infecção na garganta, e na solinha dos pés. Gente, são 2 anos que a Isabela não sabe o que é usar um remédio de farmácia. Ela só usa óleo essencial. Na realidade, não só ela, como todo mundo aqui em casa. Então, seja para febre, para infecção. Semana passada, meu filho foi para o aniversário numa pizzaria à noite. De manhã, 5 horas da manhã, ele entrou no meu quarto e falei, isso daí deve estar doente, porque acordar às 5 horas da manhã, isso daí não acorda. Ai, mãe, tô passando mal, eu já vomitei, pererei que parar. Foi, pois então tá bom. Bora lá, o que foi que eu fiz? Peguei, dei Zengeste para ele, passei também na barriga dele Zengeste, melaleuca, lemongrass. E aí passei, ele cheirou, ele tomou. Quando foi assim, umas 10 horas da manhã, ele me ligou. Mãe, eu tô achando que tá me dando febre. E aí eu disse para ele, agora vamos entrar com o orégano uso oral. E aí ele começou a tomar o orégano e foi tomar um banho. Quando ele terminou o banho, ele já disse assim, ai mãe, eu tô me sentindo melhor. Eu falei, glória a Deus. Ou seja, os óleos essenciais, ele age rápido. Não tem essa história de que, é natural, vai demorar para fazer efeito. Não, aqui não, minha filha. Usou da forma correta, ele vai resolver, certo? Eu estou um pouquinho acelerada, que é para poder deixar as perguntas para o final, tá bom? Então, por que a gente usa os óleos essenciais da doTERRA? Porque são os mais puros e os mais testados do mercado, tá bom? Então, ele tem o CPTG,
que é o certificado de pureza, atestado e garantido, que ele nos assegura que não vai conter nenhum sintético, nenhum aditivo, não vai ter pesticida, vai nos assegurar a potência do óleo essencial, a qualidade, ou seja, são feitos para mais de 50 tipos de teste para saber se esse óleo essencial que nós estamos recebendo, se eles realmente são puros, se ele realmente contém o grau terapêutico que vai resolver o nosso problema. E esse óleo essencial que está aparecendo aqui é o óleo essencial de frankincense. Ele é o rei dos óleos, ele é o olíbano, certo? Foi um dos óleos essenciais que Jesus recebeu quando nasceu, que foi o incenso. Então, o olíbano, ele potencializa todos os outros óleos essenciais. Ele é um regenerador celular, ele é excelente para a parte neurológica, ele é excelente para acalmar nosso corpo, para qualquer tipo de infecção, ele é perfeito. E a nossa empresa, ela tem 3 pilares. O primeiro, que é o da pureza, o outro, que é o fornecimento de co-impacto, né? O que é esse fornecimento de co-impacto? A doTERRA, ela se preocupa em saber aonde tem a melhor planta do mundo, com maior grau terapêutico. Para quê? Para poder fazer um resultado na gente. Exemplo, a melhor lavanda para perfume está na França, porém, a melhor lavanda com maior grau terapêutico para a parte das emoções e para a pele, estar na Bulgária. Então, ela vai extrair a lavanda de onde? Da Bulgária. Aonde tem a melhor copaíba no mundo? É no Brasil. Então, ela vai extrair do Brasil. Então, ela procura saber aonde tem a melhor planta com maior grau terapêutico. E outra, o fornecimento com impacto é só para isso? Não. Ele também... A doTERRA leva infraestrutura para os agricultores e paga eles de forma justa. Ou seja, à vista, eles entregam um lote e a nossa empresa paga. E ela prefere fazer a colheita dos pequenos agricultores. Por quê? Porque ela sabe que o pequeno agricultor, ele faz aquela plantação, mas além do uso comercial, para o uso também familiar. Então, ela sabe que ele vai ter um cuidado maior com aquela plantação, por isso que ela também prefere fazer essa parceria com esses pequenos agricultores. Por exemplo, aqui na Amazônia, ela levou infraestrutura para fazer a colheita da copaíba. E nós temos o programa de Healing Hands, que são as mãos que curam, né? Então, além de fazer a extração e pagar de forma justa, ela se preocupa com a comunidade do qual está sendo feita a extração daquele óleo essencial. Então, quando ela chegou na Amazônia, ela perguntou para a comunidade qual era a maior necessidade deles. E aí eles falaram, nossa necessidade é odontológica. Então, ela montou um consultório odontológico para atender aquela comunidade. Ah, Ana Paula, ela fez só isso e pronto? Não. Ela ajuda na questão de escola, material escolar, ou seja, ela se preocupa realmente com aquela comunidade. Então, esses são os 3 pilares da nossa empresa. E aqui é um mapa, né, onde a gente pode ver de diversos locais de onde são extraídos os óleos essenciais, certo? Então, aqui, ó, a doTERRA, ela poderia ter uma fazenda e fazer plantações de todas as plantas. Porém, ela sabe que o solo influencia, o clima influencia no grau terapêutico da planta. Por isso que ela prefere ir fazer a extração do local de origem, da planta de origem, tá bom? E quais são os benefícios para você se tornar um membro, certo? Se você ainda não é um membro, cliente preferencial da doTERRA, porque a nossa empresa, ela é magnífica. Foi uma das coisas que me trouxe para a doTERRA, foi eu saber que ela não quer que que a gente cobre um valor a mais do cliente. Então, ela permite que a gente conecte todos os clientes à empresa. Ou seja, você vai comprar direto da doTERRA. Por quê? Porque você comprando direto da doTERRA, você vai comprar sempre mais barato. Você vai comprar pelo mesmo valor que eu compro, pelo mesmo valor que a Roberta compra, certo? Com 25% de desconto. Ai, Ana Paula, mas tem diferença de preço de consultor e preço de cliente? Não, é o mesmo preço. Por exemplo, agora mesmo, nessa última semana, a gente teve a promoção da Bogo, e ela é aberta a todos os clientes cadastrados na doTERRA, ou seja, todo mundo é beneficiado. Então, eu achei isso maravilhoso, porque quem paga a gente, o consultor,
é a doTERRA. Ela não faz com que a gente tire um dinheiro do bolso de vocês, que vocês pagando mais caro, para poder bancar a gente. Não. Pelo mesmo valor que vocês compram, a gente compra e quem nos paga a nossa comissão é a empresa, certo? Outro benefício, você participa do programa de fidelidade, onde você pode ganhar produto grátis. Ou seja, se você fizer pedidos do dia 1º ao dia 15 de 125 pontos, você ganha um óleo essencial de brinde, certo? E também você tem cashback progressivo na recompra, ou seja, quando você se cadastra, você tem 10% de retorno. Ou seja, você se cadastrou com um kit Living Brasil, que é aquela farmacinha amarela, ela contém 120 pontos. No mês seguinte, você vai ter no seu escritório virtual 12 pontos. Esses 12 pontos dá para você comprar o quê? Um hortelã-pimenta. E um hortelã-pimenta que, para quem é membro, custa R$55, você comprando com sua pontuação, ele vai custar para você por menos de R$20. Então, é vantajoso ou não é se tornar um cliente preferencial da doTERRA comprando no seu escritório? Porque a cada compra que você faz direto do seu escritório virtual, você ganha pontos para trocar de produto, certo? E qual é o primeiro passo para se tornar um cliente ou consultor de bem-estar? Você vai escolher uma das formas, que é através de um kit. Aqui a gente tem um kit essencial para o lar, que é onde ele contém 11 óleos essenciais, aqueles que eu falei, mais o Balance, que eu não falei dele lá, mas é um óleo que eu inalei aqui para acalmar as minhas emoções. O Copaíba, que é um excelente anti-inflamatório. O Tangerina, que ele é um mix da alegria. O On Guard, que ele é o nosso guardião, ele é o nosso protetor, ele é o nosso... ele ajuda no nosso sistema imunológico, ele é feito com cravo e canela, ele tem um cheiro exótico maravilhoso. E o Deep Blue, nesse caso aqui, que é para dor, ele vem em creme, aqui vem de brinde o difusor e um óleo de coco, certo? Então, esse daqui, para você se tornar um cliente preferencial, caso você ainda não seja, ele sai por R$ 1.775 à vista, ou 6 vezes de R$ 295,83. 6 vezes de R$ 295,83 é sem juros, viu, gente? Ou seja, pega a calculadora, multiplica, que vai dar 1.775. Essa daqui é a nossa farmacinha, que eu falei sobre ela. Contém esses mesmos óleos essenciais. Qual a diferença? Esse daqui é de 5 ml, ele vem em média 100 gotas. E esse daqui é o de 15 ml, que vem em média 300 gotas. Então, entre custo-benefício, esse daqui ele é melhor em quantidade. Por quê? Porque esse daqui ele sai por R$840. Ou seja, você pode dividir em 6 vezes no cartão de 140. Se você for multiplicar 3 desse daqui, de 840, vai ser em mais de R$2.000. Aqui você está levando o mesmo óleo essencial, porém com maior quantidade, ganhando um difusor por apenas R$1.775. E a gente tem esse daqui, o mais básico, que é o nosso kit início rápido, com a diferença que ele não vem com o rei dos óleos, ele não vem com o Brief para a parte respiratória, ele não vem com os Zengest, ele não vem com o Tangerina e o Balance. Esse daqui, e ele vem com óleo de coco de 30 ml, e esse outro aqui é de 115 ml. Ele fica por R$547, onde a gente consegue parcelar em 3 vezes de 182. Agora eu vou abrir 10 minutinhos para perguntas, para a gente poder entrar no nosso negócio, porque a gente vai entrar em outro tema. Bora lá. Quem foi que levantou a mão ainda agora foi a... Tu lembra, Roberta, quem foi? Lembro, Ana. Acho que é Karen, né, o nome dela? Eu acho que é a Keila. Leudilene levantou a mão agora. Pronto. Pode perguntar, Leudilene. Boa noite, meu amor. Boa noite. Tudo bem? Graças a Deus. Eu me perdi aqui um pouco na hora do programa de fidelidade. Aí eu fiquei aqui, eu estou anotando e acabei. Aí 125 pontos. Aí do primeiro até o dia, aí eu me perdi
para colocar os pedidos do primeiro dia do mês até o dia. Aí pronto, não perdi. 15. Até o dia 15, né? Tá, aí teve outra Isso, fazendo fala uma compra depois. única de 125 Uhum, pontos. certo. E sobre, era sobre ganhar alguma coisa, assim, sobre algum, tipo, recompensa sobre alguma compra, foi falado alguma Os coisa assim? pontos, Sim, no caso, a gente tem os pontos, que é o cashback, que é o que a gente ganha de isso. retorno de pontos, e a gente pode trocar ele por produtos aonde ele vai nos dar 70% de desconto, Ok. certo? Pois tá. Tá, Então, um obrigada, viu? hortelã-pimenta, Certo. entendeu, né? Entendi. Mas pode dar o exemplo aí do hortelã-pimenta, para ficar mais claro. Pronto, que custa R$ 55 no escritório virtual. Se você trocar Uhum. por ponto, ele vai sair para você por R$ 16,50. Tá certo. Tá bom. Obrigada, viu? Então, é vantajoso ou não é se tornar um cliente preferencial comprando no seu escritório virtual? De nada. Mais alguém? Só dar um exemplo, Ana, do colágeno, né? Fantástico. Minha primeira recompensa de cashback, um colágeno saiu para mim de 187, eu paguei, eu acho que R$ 57 no colágeno. Mulher, pensa na felicidade. Eu digo que do Terra não é uma empresa, é uma mãe, porque a gente fala assim no tradicional, que empresa não tem coração, com exceção de do Terra, porque do Terra é sensacional. Mais alguém? Mais alguma dúvida? Ana, só lembrando que pedido de cadastro não, só de recompra, tá, gente? Oi? Não é de cadastro, é só de recompra, Ana. O brinde? Eu não entendi, Edna. Só repete tua fala, por favor. Eu acho que a Edna quis dizer que o brinde de 125 pontos é para recompra, não para cadastro. Pode falar, Keila. Keila. Boa noite a todos. Estou aqui nessa reunião, a convite da dona Rose. Muito feliz também por estar participando com vocês. Eu já conheço esses óleos há muito tempo. Há muito tempo. Só que eu nunca, sempre recebo assim um convite, né, da pessoa que eu compro para fazer o cadastro, porque eu sempre compro caro demais. Eu tenho todos esses óleos que a senhora falou. Aí, eu tenho todos eles, comprando caro, todo tempo. E eu só queria dar meu testemunho, né, a respeito do lavanda, que ele me curou em 2018, quando eu conheci esses óleos através de um médico. Ele me indicou o óleo de lavanda e esse óleo me curou de uma crise de ansiedade terrível. Ele não me indicou nenhum tipo de remédio, de fármaco nenhum. Ele me indicou 2 gotinhas desse óleo e ele me curou. E também tem um testemunho da minha mãe, que ela sofria de crise de candidíase. Ela já tinha passado por muitos médicos tomando remédio. E esse óleo de melaleuca foi essa amiga que me vende, que me falou. E eu comprei esse óleo e dei para minha mãe. E ela tá curada, tá com mais de 1 ano que ela não sente nada, não tem crise, não tem recorrência de nada. E esse óleo de melaleuca, continuando a sua fala, né, dando a minha contribuição, ele cura, ele cura. Tem umas pessoas que têm um odor nas axilas, sabe que aquele creme, aquele não resolve mais. Tem que procurar o dermatologista. Ele cura esse tipo de odor. Ele cura mesmo. Então, eu tenho vários relatos. Eu estava até conversando ontem com o esposo da dona Rose, falando sobre
as minhas diversas experiências, dor de cabeça com esse Peppermint, eu não tomo remédio, é muito difícil. Eu já levo para todo lugar. E também o Rosemary, para essa questão de ansiedade, ele é magnífico, ele é milagroso. Boa noite, eu estou muito feliz aqui de estar participando, conhecendo mais da vivência, dos relatos de cada um de vocês. Pronto, muito obrigada, Keila, pela tua colaboração. Foi muito bom ouvir um testemunho de uma pessoa que ainda, viu, gente, ela ainda não é cadastrada. Rose, você está aí online. Rose, por favor, fale com Keila, que Keila está deixando de ganhar produto, de ganhar desconto, de comprar mais em conta, de economizar. Então, Keila, fala com a Rose, te conecta, compra um kit e que tu vais ver tu já sabe que os produtos são maravilhosos, certo? Então, assim, gente, o fluxo é esse. A pessoa compra, ela gosta, e o que a gente tem que fazer? A gente precisa conectar todo mundo na nossa empresa, porque a nossa empresa, ela permite isso. E aí, quando a gente se conecta, que a gente começa a fazer, igual como a Keila fez, ela compartilhou aqui a experiência que ela teve. Então, quando a Keila começar a falar para outras pessoas, se é que ela já não fala, as pessoas vão falar assim para ela, Keila, mas eu também quero, porque quem é que não tem ansiedade hoje, né? Keila, fulano tem candidíase, eu tenho ansiedade, eu tenho dificuldade para isso, e tu resolveu só com esse olhinho, acontece ou não acontece, Keila? Sim, eu conheci, o meu marido está trabalhando com o marido da dona Rose, a gente conversando, ele me falou da história dela. Só que esses óleos eu compro caro de uma amiga do serviço, outra amiga que eu compro. A minha mãe também, eu comprei o Copaíba, ela está usando, porque a minha mãe tem vários problemas nas articulações, problemas de coluna, ela está usando só esse óleo e tá resolvendo melhor do que os remédios, os inúmeros remédios que ela toma. E eu fiquei também interessada nesse Deep Blue que a senhora falou, essa pomada. Pode servir também para ela. Já vou pesquisar aqui mais sobre. O Deep Blue é excelente, o Turmeric, que é o cúrcuma também, ele é maravilhoso para a questão de dor. Então, assim, por que a gente conecta todo mundo? Vou apresentar agora para vocês o nosso negócio, porque é natural as pessoas... A gente se conecta com pessoas que têm a mesma situação que a gente, certo? Então, as histórias, elas se conectam. Então, a doTERRA, o que ela faz com a gente? Ela traz esse benefício, como as palavras de Keila, ela traz a cura, porém, ela também quer trazer uma liberdade financeira. Ela quer fazer com que você saia de um status financeiro, passe para outro, certo? Como? Compartilhando. Então, a doTERRA, ela fala sobre a liberdade financeira. Você está preparada para alcançar a sua liberdade financeira? Ela conta a história de um homem que carregava balde da fonte até a aldeia. Todos os dias ele fazia isso em busca de quê? De dinheiro. A cada balde que ele levava, era o dinheiro que ele recebia. E assim eu fazia também no modelo tradicional. Como eu disse para vocês, eu sou administradora, tinha 2 empresas até um pouco depois da pandemia. Depois da pandemia eu tive que fechar essas empresas, porque empreender no Brasil é loucura, certo? Principalmente no modelo tradicional, onde você depende de mão de obra. Fechamos essas empresas. Eu, como administradora, não quis trabalhar para outras empresas. Por quê? Porque eu sabia que eles não iam me pagar o valor que eu sei que eu mereço. Eu teria que passar no mínimo de 8 a 10 horas fora de casa. Com quem eu deixaria minha filha? Eu teria que pagar alguém para cuidar da minha casa e da minha filha, de um dinheiro que não compensaria. Então, eu montei um ateliê de costura criativa aqui em casa. E comecei a trabalhar com costura, depois com papelaria, com estamparia, ou seja, eu fazia de tudo um pouco. Quando a pessoa chegava com uma ideia, eu agarrava aquela ideia e entregava o trabalho. Eu amava aquilo que eu fazia. Porém, era um trabalho que só dependia do meu esforço. Se eu tinha encomenda, eu teria que receber. Eu teria como receber. Se eu tivesse encomenda, porém, se eu adoecesse, como é que eu ia fazer? Certo? Assim, esse homem também, ele amava aquilo que ele fazia, porque quando ele chegava na casa da pessoa com aquele balde de água, ele era muito bem recebido. Ele amava aquele trabalho, passou a vida toda fazendo aquilo. Porém, o que acontece? A gente cansa, nosso corpo já não começa mais a aguentar todo aquele rojão.
Ele, se ele quisesse ganhar mais dinheiro, o que ele teria que fazer? Ele teria que trabalhar mais. Eu, no meu ateliê, eu tinha minha limitação também. Então, para mim ganhar, vamos supor, 8 mil, 10 mil, loucura, gente. Não tem como uma artesã sozinha ganhar esse valor. Fazendo um monte de miniatura, um monte de coisa, enfim. E aí, ele teve uma brilhante ideia, que foi construir uma adutora. Porém, ele não poderia parar de trabalhar. Por quê? De onde é que ele ia tirar o dinheiro dele? Então, ele criou estratégia para nas horas vagas, depois do expediente. Quando a gente quer alguma coisa, por exemplo, eu tinha lá minha empresa, eu não era formada e fui fazer faculdade. Para mim fazer faculdade, eu não poderia fazer no horário de expediente. Eu tive que fazer à noite. Então, durante 4 anos, eu tive que me abdicar de festas, finais de semana, momento com os meus filhos. Por quê? Porque eu queria me formar. Eu queria adquirir aquele conhecimento e queria me formar. Então, foram 4 anos. Foi fácil? Não. Teve dificuldade? Teve. Quando eu entrei na faculdade, eu pensei nessa dificuldade que eu teria? Não. Eu pensei que eu formada. Assim também foi esse rapaz, quando ele pensou em construir a doutora dele. Ele pensou nas dificuldades que ele ia ter? Não. O que foi que ele pensou? Ele pensou na adutora dele construída. Então, ele se abdicou durante um certo período de certos prazeres, porque ele sabia onde ele queria chegar. Então, quando o doTERRA chegou na minha vida, eu sou bem sincera em falar para vocês que eu disse não. Sabrina me apresentou uma grande amiga minha, uma pessoa que me discipulou, porém eu disse para ela, Sabrina, eu não tenho tempo nem para ter dor, quanto mais para fazer este negócio. Amiga, eu sou mãe, sou dona de casa, sou artesã, sou esposa, sou líder dentro de igreja, eu não tenho tempo nem para sentir dor, quanto mais fazer esse negócio. E aí ela pegou e chamou meu marido, e ele disse assim, Sabrina, por vir de você, por você estar me falando, que eu posso ter uma renda extra, fazendo em tempo parcial, e que tu vais me ajudar nisso daqui, eu quero. Aí eu olhei para ele e falei assim, tu quer? Olha, eu não quero saber disso, eu não tenho tempo. Ele, não, eu quero. Pois então tá bom, faz o cadastro no teu nome. No dia que ele comprou o kit, que eu entrei no quarto, ele estava abrindo o kit e abrindo os óleos essenciais, esse homem cheirava, esse homem se passava, aí eu disse assim, vem cá, a gente não vai vender isso daí não. Ele disse, não, Sabrina, disse que não era para a gente vender. Eu falei, como assim? Gente, doTERRA, ela é diferente, ela não é sobre a venda, a doTERRA é sobre uma mudança de um estilo de vida, igual como vocês acabaram de ouvir a Keila falando, os óleos essenciais estão trazendo muito mais resultado do que um remédio. Então, ela está mudando o estilo de vida dela para algo natural. Então, o nosso papel aqui é o quê? Cuidar das pessoas. E que foi que Sabrina disse, Robson, me traga as pessoas que eu vou apresentar para vocês. Ou seja, isso que eu estou fazendo aqui para vocês, ela que fazia com a gente no começo. Por quê? Porque a gente não sabia de óleo essencial, a gente não sabia nada da empresa. Então, diferente de uma faculdade que você vai primeiro estudar para depois trabalhar, aqui a gente estuda, executa, trabalha, tudo ao mesmo tempo e vai aprendendo no caminho. E aí, nessa noite, ele colocou no difusor os óleos essenciais no quarto e eu disse que eu não tinha tempo para ter problema. Eu tinha um probleminha, né? Que era o quê? Eu deitava, eu dormia. Então, eu dizia que eu era boa de cama. Eu deito e durmo. Porém, eu acordava de hora em hora. E no dia que ele colocou no difusor, gente, eu apaguei, eu dormi a noite toda, eu acordei disposta, eu olhei assim, eu falei, já amanheceu? Eu não acordei? Eu estou sem sono? Como assim? Aí ele pegou, saiu, levou a farmacinha aqui para onde ele ia, ele levava a farmacinha, pingava a gota na mão de todo mundo. Aí eu fiz o quê? A mulher sabe, edifica a sua casa. Eu fui para a internet pesquisar. Quem é doTERRA? Se ganha dinheiro com a doTERRA, como é que ganha dinheiro com a doTERRA, se aquilo que Sabrina tinha me falado era verdade, ela sabe, ela me conhece, ela sabe que eu sou muito pé atrás, eu não entro com os 2 pés juntos, eu entro com um aqui e outro ali, que é justamente para eu não cair. E assim eu fiz, quando ele chegou aqui em casa, eu disse, meu filho, venha cá, porque esse negócio aqui vai dar dinheiro para a gente. Eu, como administradora, pós-graduada na área financeira, eu tenho uma restrição muito grande com estoque. Então, na minha cabeça, eu teria que fazer estoque de produto.
certo? E aquilo, para mim, ter dinheiro parado é um pesadelo. Quando eu vi que eu não precisava ter estoque, que eu precisava era de pessoas comprando da Doterra, e eu apenas vou ensinar ela a usar. Gente, que trabalho é esse? A pessoa compra da empresa, você cuida dessa pessoa e a empresa te paga. Você leva saúde, bem-estar. E se você levar uma renda para essa pessoa, a Doterra paga e a Doterra ainda te paga por esse serviço. Fantástico, espetacular. E aí eu caí para dentro desse negócio e a gente começou a desenvolver junto. Lembra que eu disse que eu não tinha tempo? Assim como o rapaz criou estratégias para desenvolver, para construir a doutora dele, eu criei estratégia durante o meu dia para que eu pudesse aprender sobre esse negócio. Então, o que eu fazia? Eu não disse que eu, mãe, dona de casa, enquanto eu estava lavando uma louça, eu estava ouvindo um vídeo, eu estava assistindo uma apresentação de alguém, uma apresentação dessa que eu estou fazendo, eu ia no YouTube, o que mais tem gente apresentando, isso que eu estou apresentando para vocês, eu ia lá, eu ficava assistindo, eu estava fazendo comida, eu estava assistindo, eu estava limpando a casa, eu colocava na caixa de som e ouvindo aquilo, vendo a Sabrina apresentar, a gente começou a fazer. E aí os canos, as pessoas foram se conectando, né, na Doterra, e a Doterra começou a nos pagar. Eu disse, gente, isso daqui é fantástico, eu consigo fazer paralelo o que eu estou fazendo, recebo dos dois lados, e é maravilhoso. E aí, por que a gente faz parceria com a Doterra? A Doterra é uma empresa americana, ela está há 17 anos no mercado global, há 7 anos aqui no Brasil. Ela, nos seus 5 primeiros anos de Doterra Brasil, ela faturou R$1 bilhão. Nos próximos 5 anos, a projeção é para faturar $1 bilhão. Ela é uma empresa que ela está em constante crescimento. A Doterra, nos Estados Unidos, nos primeiros 7 anos dela, ela faturou $1 bilhão. A nossa empresa ela é bilionária, com capital próprio, certo? Então, a única empresa americana que faturou esse volume dentro desse período foi a Apple. Então, ela é considerada a Apple do bem-estar. Como eu disse para vocês, nossos produtos, eles são cientificamente comprovados, são eficazes. Então, isso daqui é empírico, isso daqui é coisa da minha cabeça, eu preciso ter fé para usar óleo essencial? Não, você precisa ter um problema. Tem um problema, usa óleo essencial que ele vai dar certo. Nossa retenção, o que é isso? Pessoas que voltam a comprar o óleo essencial é de 65%, ou seja, cada 10 pessoas que são conectadas na Doterra, de 6 a 7 voltam a comprar quando faz o uso correto, igual como a Keila começou a fazer, indicada por um médico. Gente, o que é isso? Os médicos estão indicando os óleos essenciais. É o futuro ou não é? A gente tem mercado ou não tem para esse negócio aqui? Se eu falar para vocês que a gente está chegando a 1% da população brasileira cadastrada na Doterra, você vem me dizer que a gente não tem mercado? Ana Paula, mas minha vizinha vende, fulano vende. Gente, eles estão fazendo o quê? Vendendo. E nós estamos fazendo o quê? Conectando. Então, se a Keila, a partir de hoje, ela sabe que se ela for conectada na Doterra, ela vai ganhar pontos para trocar em produto, vai ter desconto, a Doterra vai dar brinde para ela. Ela vai continuar comprando na mão da amiga ou ela vai começar a comprar dentro do escritório virtual dela? Com certeza, ela vai comprar dentro do escritório virtual dela. Então, se a gente começa a conectar as pessoas dentro da Doterra e a gente começa a cuidar dessa pessoa, o que vai acontecer? A Doterra ela começa a nos pagar, certo? Então, ela é uma empresa também que ela vai mudar o mundo. A meta da Doterra é ter um óleo essencial em cada lar. E aí, esse daqui é o nosso plano de negócio. Descubra as possibilidades, nosso generoso plano de bonificação, certo? Onde ele tem uma criação de uma renda residual forte e duradoura. O que é isso? Uma renda residual forte. Renda residual, gente, é aquela renda que vai cair na sua conta de um trabalho que não depende só do seu esforço. Ou seja, é uma venda bem feita. Se aquela é conectada na Doterra e ela começa a comprar para o resto da vida, a pessoa que conectou ela, a Doterra vai pagar essa pessoa para o resto da vida, porque a pessoa fez um trabalho excelente com a Keila. Então, a nossa empresa ela é muito, muito, muito transparente. Gente, e ela paga. O meu receio era se ela pagava ou não. E ela paga.
No meu primeiro mês, a gente conectou a minha sogra, conectou mais algumas pessoas. Primeiro, a gente começa a conectar a família. E no mês seguinte, o dinheiro caiu na conta. Eu, como uma pessoa pé na frente e outra atrás, o que foi que eu fiz? Eu puxei o relatório, encontrei o relatório, que está tudo no site, fui calcular se o que diz aqui nesse plano era o que realmente estava caindo na minha conta, e pasme, tudo isso daqui. Então, a empresa, ela nos paga quando a gente conecta alguém, ela paga a gente. Quando esse alguém volta a comprar, ela paga a gente. Quando a gente começa a montar uma equipe, que a gente começa a se duplicar, aqui a gente ensina tudo o que a gente sabe. Ela paga, a pessoa que está entrando recebe e a gente também recebe por esse trabalho, certo? Então, ela entende que a pessoa só está desenvolvendo um trabalho porque você ajudou ela. Então, ela é muito justa, ela vai te pagar. E quando você chega aqui nesse nível de Premier, você começa a receber sobre o faturamento global, ou seja, Roberta está conectando pessoas, está faturando para a doTERRA, eu também. No nível que eu estou, eu já recebo sobre as vendas da Roberta. Quando ela chegar no nível de Premier, ela também vai receber sobre as minhas vendas, né? Então, ou seja, sobre o faturamento global da nossa empresa. Isso é fantástico. E aqui você pode sair de cliente, né? Começando a ter uma renda aqui de 400 a 600 reais, chegando no nível de executivo, podendo se tornar até presidente. Um presidente ganha, em média, isso daqui, gente. Isso daqui é surreal. E aí vocês me perguntam assim, Ana Paula, tem presidente dentro do Brasil? Vários. Nós temos vaga para 13 mil diamantes. Quantos diamantes nós temos no Brasil? Não tem nem 300. Tem vaga ou não tem para a Roberta? Tem vaga ou não tem para mim? Para a Raíssa? Para a Regilane? Tem vaga ou não tem? Gente, tem vaga para todo mundo. Num concurso público, como é que funciona? Uma vaga para 1.000 pessoas concorrendo àquela vaga, para ganhar o quê? 20 mil, 30 mil? Aqui não, aqui são 13 mil vagas para ganhar mais do que 50 mil reais. Ai, Ana Paula, eu não acredito. Meu bem, você não precisa acreditar, você só precisa trabalhar. E como é que a gente trabalha? Para que a gente possa subir esses níveis aqui é muito simples, né? A gente muda vidas e gera renda. Como é que a gente faz? Ah, Ana Paula, eu quero só compartilhar os produtos. Eu quero só estar falando ali porque eu acho muito legal e tal. Então, aqui, historicamente falando, a gente, de 2 a 3 meses, você chega no nível de elite, onde o elite está ganhando ali em média de 2, 3 mil reais. E dentro de 6 meses, você pode chegar ao nível de Premier, que está ganhando entre 3 mil a 4 mil reais. Isso trabalhando de 3 a 5 horas por semana, ou seja, 1 hora por dia. Gente, que trabalho é esse? Você vai trabalhar 1 hora por dia, mas trabalhando. Eu vou já falar para vocês como é o trabalho da doTERRA. Aí eu quero complementar uma renda. Então você vai ter que se dedicar um pouquinho mais, certo? Então você trabalhando de 10 a 15 horas por semana, em 1 mês a 2 meses você chega ao Elite. Ana Paula, chega ao Elite há 1 mês, 2 meses? Chega. Tem gente que chegou ao Elite em 15 dias, certo? De 6 a 9 meses você chega ao Silver. O Silver ele recebe de 8 a 12 mil. E de 1 a 2 anos você chega ao nível de Gold, que recebe ali de 15 mil a 17 mil reais. Ana Paula, tem como chegar num Gold em 1 ano? Eu cheguei em 11 meses, certo? E quando eu cheguei aqui em 11 meses, o plano, a bonificação foi bem generosa, eu não parei mais de trabalhar e até hoje estou aqui para vocês, em plena quarta-feira, 10 horas da noite, falando, porque eu amo essa empresa, eu amo isso daqui, enfim. Aí, Ana Paula, eu quero aproveitar a vida e eu quero multiplicar a minha renda. O que é que eu tenho que fazer? Aí, bebê, você tem que fazer um pouquinho mais assim, ó, ralar um pouquinho mais, né, arregaçar as mangas e se dedicar mais tempo, né, 15 a 30 horas por semana, e você chega em 1 mês em Elite, e 1 ano você chega a Diamond, que está recebendo ali em torno de 50 a 70 mil reais por mês. Mas, Ana Paula, eu trabalho em tempo, eu não tenho como estar fazendo doTERRA. Gente, aonde você está, existem pessoas, e pessoas precisando de quê? De saúde. Você não precisa parar de fazer o que está fazendo para fazer doTERRA. Enquanto se vive, você faz doTERRA, certo? A Regilane, ela tem uma loja, o que ela faz? Todo mundo que entra na loja, ela é intencionalmente, ela tem um difusor, na hora que a pessoa chega, a pessoa já vai logo falando. E o bom, gente, do brasileiro, nordestista,
Nordestino, principalmente, vocês são muito abertos, nós não, porque eu sou nortista, são muito abertos. Então, a pessoa chega, e aí, mulher, e aí, minha irmã, e não sei o quê, e já se abre, já fala. O brasileiro também, ele tem essa abertura. Tu tá na fila de um banco, a pessoa já abre a vida dela todinha para ti. E o que tu precisa fazer? Somente ser intencional, ou seja, tu não deixou de ir no banco para falar com alguém. Ali mesmo você vai e fala com a pessoa. No final, segura a tua pergunta aí, Rose. No final, a gente já está terminando, eu te respondo. E aí, o que a gente precisa fazer? O sucesso, ele é simples, somente 3 passos, que é usar o produto. No caso da Keila, tu já usa o produto, viu? Tu já tem resultado, então tu já está apta a vir para dentro desse negócio bem aqui. Primeiro se cadastrar com a Rose e depois vir começar a ganhar dinheiro aqui. Eu tenho certeza que tu deve estar precisando de uma renda extra. Comece a compartilhar intencionalmente com as pessoas e comece a ensinar as pessoas. Ou seja, o nosso trabalho é de ensino. E aí a gente tem essa ferramenta que é o Pipes, né? Tá vendo isso daqui? São os canos, ó. Os caninhos que a gente vai conectando na nossa adutora. O primeiro P é o que? É o preparar, é onde você vai assistir uma apresentação igual a essa, você vai receber uma mentoria, que é uma orientação de como é que você vai trabalhar, você vai fazer a sua lista de prospecto, você vai aprender o que é prospecção, você vai aprender o que é um convite, para você poder convidar a pessoa, que ela disse, a pessoa que me vende, ela me manda um monte de convite, mas eu nunca me interessei de participar de nada. Eu não sei o que foi que a Rose falou, só sei que ela entrou aqui e conheceu e está amando estar aqui, graças a Deus. E aí aprende a convidar. Depois do convite, a gente apresenta, como eu disse para vocês no começo, Sabrina apresentava comigo, né? Então eu fui vendo ela, eu gravava as apresentações dela até hoje. Sabrina abre a boca, eu calo. Eu fico assim, ó, prestando atenção em tudo que ela está falando, porque e eu fico repetindo na minha cabeça, porque eu preciso aprender o que ela está fazendo. Ela já chegou no nível de Diamond, aonde eu quero chegar, então ela já conhece o processo, por isso que eu fico muito atenta. Depois que a gente apresenta, a gente cadastrou, aí começa o nosso trabalho, viu, gente? Nosso trabalho não termina quando a gente cadastra alguém. Aqui é que está o segredo do nosso negócio. É onde a gente vai apoiar o cliente, que é o quê? Ensinar ele a usar o produto, e apoiar o consultor, que é o quê? Ensinar ele a trabalhar, a usar essas ferramentas aqui. Certo? E aí, a nossa empresa, ela já está toda pronta, ela está toda desenhada, ela tem todos os materiais disponíveis, tanto na internet, quanto para compra, e é super em conta esse material. A gente tem um Guia Viva, que é onde você vai viver um estilo diferente, né? Um bem-estar diferente. O Guia Compartilhe, que é onde você vai aprender a fazer o compartilhamento intencionalmente dos produtos. E inicia o seu negócio, que é o Decole, que é onde você vai decolar o seu negócio. E aí a gente traça a meta, faz todo um acompanhamento junto. E aí, qual é o próximo passo agora? É fazer a lista de nomes, né? Quais vidas você quer mudar? Né? Quem são as pessoas que estão precisando de saúde? Quem são as pessoas que estão precisando de uma renda? Né? Então, assim, eu não combinei nada com a Keila foi uma enviada de Deus aqui para dar esse maravilhoso depoimento dela, que vocês veem que uma pessoa que o médico indicou, ela começou a usar e ela disse, gente, esses óleos essenciais curam, certo? Curam. Então, vamos pegar essa crença da Keila e vamos começar a transmitir isso para as pessoas. Usou o nosso produto, ele vai fazer o resultado dele. E muito obrigada pela atenção de vocês. Vocês foram fofos e maravilhosos. Agora vamos abrir para as perguntas. Rose está com a mãozinha levantada, pode perguntar. Abre teu microfone. Olá, boa noite. Boa noite. Parabéns, Ana Paula, maravilhosa sua live, perfeito mesmo, como sempre, né? Muita explicação, muita coisa interessante, você sempre compartilha com a gente. E também eu gostaria de parabenizar, né, a Keila, que eu mandei o convite já para ela, já iniciando a live, e ela entrou até primeiro do que eu, né? Quando eu estava chegando da rua, quando eu vi, ela já estava na live, e ela
tem uma história também bem interessante, parecida com a minha. Eu também, quando eu iniciei na doTERRA, eu já conheci os óleos, né? Eu já conheci os benefícios dos óleos, só não sabia que tinha um modelo de negócio por trás de tudo, e essa oportunidade também, né, da gente se cadastrar como cliente preferencial, porque eu também comprava os óleos, assim como ela comprava, como ela disse, caríssimo, né, de uma outra pessoa. E aí foi que eu tive a oportunidade de me cadastrar e já conhecendo os benefícios dos óleos. Só não foi por indicação médica, né? Porque eu também sempre gostei muito do natural, sempre pesquisei, busquei. Na época eu passava por crise de ansiedade, porque eu conheci o Lavanda e o Balance pesquisando mesmo por natural. E daí foi que a Deise me convidou para entrar no negócio, né? Da doTERRA. E eu já conhecendo, achei interessante compartilhar com outras pessoas. E ontem, o meu esposo, no serviço dele, conversando com o esposo dela, né? E falaram, e ela estava lá, e eu estava naquela energia de bobo em casa, e ele me mandou mensagem: Rose, tu tá com um tempinho aí para falar comigo? Falei: tô sim. O que foi? Mas eu já até me preocupei, né? Porque ele nunca me manda mensagem assim do serviço. Aí eu falei: o que foi? Tem uma pessoa aqui que está interessada, tô falando dos olhos e tal. E era a Keila que estava lá, né? E aí a gente se falou, chamada de vídeo, peguei o contato dela, e hoje, quando eu vi, eu lembrei logo dela. Falei: vou mandar para Keila. E rápido ela disse: eu vou participar. E eu já mandei o link, ela entrou, entendeu? E aí eu estou aqui conversando com ela e vai dar tudo certo, porque agora ela vai se tornar cliente preferencial. Já conhece os produtos e também, né, ter a oportunidade de uma renda extra, que nós já sabemos o quanto é interessante. A doTERRA é uma empresa que trabalha com saúde e bem-estar. A gente tem total liberdade para estar cadastrando como cliente preferencial, usar os produtos, comprar com o desconto, e também tem busca por uma renda extra. A gente sabe a oportunidade, né? A ferramenta que a doTERRA é, eu costumo dizer que a doTERRA é a nossa ferramenta de realizar sonhos, né? Depois eu venho trazer o meu testemunho, o que eu já conquistei em menos de 3 anos na doTERRA, 2 anos e alguns meses, né? Depois eu venho em outro momento falar sobre. Mais uma vez, parabéns, Keila, que vai dar tudo certo, vai ser sucesso. Eu tenho certeza que você vai querer compartilhar com outras pessoas também, né? Tá bom, gente. Muito obrigada pela oportunidade, por tudo, tá bom? É isso aí, Rose. Vamos espalhar saúde e bem-estar para todo mundo que precisa, porque é algo que vocês viram, ser intencional. O marido mandou mensagem, ligou, ela ocupada, mas ela disse o quê? Posso falar. Já pensou se ela diz assim: rapaz, eu estou ocupada, eu estou com um monte de pouco para fazer. Já perdi daquela. Então, temos que ter calma, paciência e sabedoria. Mais alguém quer falar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Calma, gente, não briga. Uma por vez. Tá certo, já entendi. Vou abrir as câmeras, gente. Muito obrigada. Que Deus abençoe vocês. A Leudilene está com a mão levantada, mas ela disse: eu não quero falar. Eu acho que ela levantou sem querer. Foi muito bom estar aqui com vocês essa noite. Eu não sou a Xuxa, vocês não são a Xuxa. Eu vou brincar com vocês, cantar com vocês, mas vocês foram sensacionais, tá bom? Obrigada. Teve gente aí que entrou, tá? Era 8:55, já estava batendo na porta. Parabéns para quem entrou cedo. É isso aí, compromisso acima de tudo. E fomos pontualmente também na nossa apresentação, começamos pontualmente. Que Deus abençoe vocês. Todo mundo abriu a câmera dizendo X. Registrar esse momento. Mais alguém? Dou-lhe 1, 2, 3 e... Eita, Cássia, quase tu ficava de fora. Obrigado, gente. Boa noite. Deus abençoe vocês. E, detalhe, calma aí, não desligam. Amanhã nós teremos na Casa doTERRA as experiências essenciais pós-Bogo. Então, quem é de São Luís,
já reserva o horário na agenda às 19 horas. Estaremos na Casa do Terra fazendo uma noite de experiências essenciais. Vai ser um momento do qual vocês vão aprender a usar os óleos essenciais de outra forma. Na minha apresentação eu falei um pouco que eu uso de outras formas. Teremos também um lanchinho aromático muito delicioso. Para quem não é de São Luís, eu vou fazer de tudo para transmitir, para que vocês possam também aprender e fazer aí na cidade de vocês, certo? Com a equipe de vocês, vai ser muito bom. Mas, quer falar, Keila? O microfone está ligado? Acho que não. Beijo, gente, boa noite. E é isso, eu vou colocar lá no grupo.